voltamos com o programa Invista, Aprendendo com Quem Faz. Hoje falando de empreendedorismo, mas um empreendedorismo cultural e artístico. Para isso nós trouxemos os principais ícones aqui da cidade. Aliás, a cidade de Osasco é um celeiro na produção cultural. E como essas Rubem, Ricardo, Zé Luiz, são pessoas que atuam, militam aí há 30, 40 anos. Eu não vou falar até mais, né, Ricardo? Porque senão vai denunciar. Senão vai denunciar a idade, né? Pula essa parte. Mas só falando, aproveitando, a Júlia Maria, ela fala, TV Osasco, parabéns por esse programa, reunindo ícones da cultura da nossa cidade. Legal, estão gostando. E aproveitando ainda, o Pedro Júnior, que participou agora há pouco, mandou a sua pergunta lá de Quitaúna. O programa está muito legal, obrigado pela resposta. Paulo, manda um beijo para minha mãe, Cristina. Cristina, tá aí, a mãe do Pedro Júnior, de 13 anos em Quitaúna. Um beijo para você. Seu Mael Galvão. Mas, gente, falando da cultura, iniciando lá atrás, né? O Núcleo Expressão, o Tio, que foi também anterior a isso, foi plantado na cidade de Osasco algumas coisas importantes para a cultura. Naquela época, era diferente a participação, vamos dizer assim, das administrações, de uma maneira geral, nos 3 níveis, municipal, estadual, federal, com o cuidado na cultura, ou já é uma cultura nossa ser sofrido esse caminho do produtor cultural? Eu entendo o seguinte, que todos os prefeitos e secretários de cultura, a princípio não se chamava Secretaria de Cultura, sim Departamento de Cultura. Sim. Eu entendo que todos, cada qual ao seu tempo, tentaram ajudar. Eu acho que ninguém chega ao cargo de prefeito de Osasco ou secretário de Cultura sem um desejo sincero de fazer coisas boas para a cidade. Acontece que muitas vezes a pessoa não tem a oportunidade de fazer tudo aquilo que imaginava fazer, né? Quando nós mesmos, eu mesmo, estive nesse cargo, neste contexto, né, também não pude fazer tudo aquilo que gostaria de fazer, até mesmo pela brevidade, muitas vezes, do tempo que lhe é concedido de gestão, né? Agora, eu gostaria de encaminhar a discussão para um outro aspecto, que é o seguinte: a gente cobra muito essa responsabilidade da prefeitura, do poder público municipal. Porém, a cultura é feita também por outros órgãos, outros organismos da cidade. Não se pode cobrar somente do poder público municipal. Até para não engessar a própria produção cultural. Exatamente. Aquilo que se pretende, na verdade, da Secretaria de Cultura ou do prefeito, da prefeitura, é o apoio. Mas tem que haver iniciativa dos próprios produtores e tem que haver também iniciativa no sentido de apoiar, de ajudar, de órgãos como o comércio, a indústria, né? Hoje nós temos na área de prestação de serviços, em Osasco, temos o SESC, temos o SESI, que também fazem um trabalho e que podem ser acionados mais vezes, eu entendo. Rubem, o que você tem a falar sobre isso? Olha, confirmo isso que o Ricardo coloca. A questão da produção cultural, ela passa por 2 faces, né? A primeira é a produção em si, da sociedade, né? Eu entendo que a cidade de Osasco, de há muito, precisa passar por um processo de profissionalização do fazer arte, do fazer cultural, né? A gestão pública, ela deveria se ater a incentivos, né? A discutir caminhos com os produtores culturais. Agora, é uma tendência natural de se colocar para o poder público
toda a responsabilidade do não acontecimento do processo cultural. Isso não está certo. Eu pergunto, aonde está o produtor cultural? O que é que ele está fazendo? Como é que ele está se informando? Como é que ele está se organizando? Como é que ele está se preparando para conquistar o que é necessário para a sua produção? Não adianta eu pegar um monte de projeto e levar lá para a Secretaria da Cultura, seja ela a de Osasco, de Barueri, de Jandira, Itapevi, e entregar lá e dizer, olha, fica em casa esperando vocês ligarem para ver se vocês aceitam um dos projetos. Isso é bobagem, né? Sim. Agora, por outro lado, a gente sente também o seguinte, e aí não é uma questão apenas e tão somente do atual prefeito Jorge Lapas. Não é. O Jorge Lapas, Celso Gílio, Francisco Rossi, Guaçu Piteri, professor Liberati, Parro, todos que eu conheci até hoje. Nenhum teve ou tem o olhar, ou um certo olhar para a cultura da cidade. Aí você pega, nomeia um secretário, e aí hoje nós temos o Fábio, que é uma pessoa de bem formada, que nós estamos torcendo para fazer uma boa gestão, mas eu tenho certeza que ele deve ter pesadelos. Porque, cara, com o orçamento que você tem, que mal dá para pagar a folha de pagamento, o que é que sobra para se trabalhar? Nada. Por outro lado, você tem na cidade empresas, instituições, enfim, fortíssimas, que não investem em cultura. Só para ter um dado pequeno, nós temos aqui a sede do Bradesco, aqui na Bilhara. De Deus, né? Me parece que o ano retrasado, o Bradesco investiu 168 milhões de reais em produção cultural. Sabe quanto para Osasco? 0. Tem alguma coisa que não está funcionando na cidade. Alguma coisa entre gestão pública, entidade privada e a produção cultural. Agora, por outro lado, para que você possa ter um investimento do Bradesco ou de um outro banco ou de uma outra instituição forte, é necessário que você apresente projetos de qualidade. Né? A cidade tem hoje 7 palcos, 5 deles do poder público. Teatro Municipal, Espaço Grande Otelo, você tem o Teatro Nivaldo Santana, agregado à Escola de Artes, você tem 2 céus inoperantes com seus teatros, e você tem mais 2, que é o do SESI, no Piratininga, e o do SESC. Esses 2, particularmente, não acolhem produção da cidade. E não acolhe por quê? Tem que discutir. Porque não quer? Porque eu acho que não tem qualidade para assentar esse espaço, né? Os demais espaços públicos, nós temos 2 céus que estão distantes da produção local. Eu não consigo entender 2 teatros, um na Zona Norte e outro na Zona Sul, agregado a uma Secretaria de Educação. Isso tem que pertencer à cultura. Prefeito, por favor, passe isso para o Fábio já. Na verdade, isso já foi oficializado, né? Já foi, aí eu não sabia. A parte esse ano foi oficializado por conta justamente de identificar essa dificuldade da educação administrar a parte cultural dos céus, assim como a parte esportiva também. Então a parte esportiva foi passada para o esporte, a responsabilidade, e a cultural para a gente, na Secretaria da Cultura. Mas por identificar que realmente estava difícil a educação absorver isso tudo, né? Até pela falta de tarimba mesmo, de conhecimento. Parabéns. E por último, eu quero deixar registrado aqui uma coisa chamada Conselho Municipal de Cultura. Né? Um trabalho que deu para organizar esse conselho, para pegar a matéria-prima do vereador Mário Luiz Quirino e transformar num instrumento, e depois buscar uma eleição, e depois instalar. E já estamos aí no término do 2º ano de gestão de mandato, e o Conselho é inoperante até hoje. Ele é inoperante, muito pelo contrário. Pela minha visão, o Conselho traz dificuldades para a Secretaria da Cultura, quando era para trazer facilidade, era para vender facilidade. Então, nós temos que repensar o Conselho Municipal de Cultura. Não dá para botar conselheiros sem experiência. Eu queria aproveitar, Rubem, perguntar para o Fábio se a posição que ele ocupa hoje como secretário da Cultura e sendo o vereador licenciado para ocupar,
não seria, e aí eu perguntar para os companheiros, né, que militam na cultura, não seria uma ideia, de repente, se criar um fundo municipal onde empresas do município pegariam parte do que recolhem, seja de ISS, posto que a cidade tem 80% da sua produção, do seu PIB, é gerado por comércio e serviço. Então, não seria parte do que é produzido aqui ser destinado à cultura, se fazer um fundo, isso é possível, um fundo porque cultural? na verdade existe o nosso fundo já. Já é agregado ao Conselho. Com a criação do Conselho Municipal, foi criado o fundo também. Então, tudo que hoje é angariado nos próprios municípios, da cultura, né? Taxas de ocupação, o próprio incentivo do governo estadual ou federal, hoje eles ainda não chegam, porque a gente precisa passar por uma readequação. Mas existe um fundo hoje com 290 mil reais hoje, acho que um pouco mais, né? Que não é nada, né? Que é muito pouco, mas que assim, tudo isso foi angariado através de bilheteria, de taxa de ocupação. A gente pode, claro, tem vários pontos aí que a gente identifica. Se você cutuca o empresariado, né, ou o comércio, ele fala, poxa, mas a qualidade do que chega aqui pra gente, né, de propostas, o cara não tem nem CNPJ, o cara não tem uma empresa aberta e tal, como é que eu vou prestar conta disso? Como é que eu vou me beneficiar também, às vezes até a título de redução de imposto, alguma coisa do tipo, e é um mecanismo que poderia ser utilizado. A gente identifica, né, por parte, então se fala, então o problema é a classe artística que não está organizada, que ainda não se profissionalizou. Existe isso também, mas não é só isso, né? Existem a vontade dos dois lados. O que aí acho que nos cabe de fato é fazer a interlocução entre as duas partes. Né? E esse é um papel que eu acho que nos cabe, que a gente tem que saber fazer melhor. Fazer a ponte entre a produção artística e o empresariado e o comércio. Essa ponte está muito distante. E aí um dado como esse que o Rubem passou, da questão, né, de uma empresa como o Bradesco não ter o hábito ou não ter o olhar para a própria cidade, né, talvez por achar que já paga imposto aqui, então tá de bom tamanho, não sei, mas de não ter esse olhar na questão, né, da cultura da cidade é preocupante de fato. E isso já se estende há muito tempo. Eu aproveitar a audiência, nós temos muitos amigos, inclusive vários vereadores nos assistem o nosso programa, TV Osasco, muito obrigado. Mas fica aí a ideia não é criar mais um imposto. Nós já temos 40% do que nós produzimos é carga tributária e nós não temos aí um bom serviço de segurança, uma boa saúde, uma boa... Enfim, eu acho que já tem imposto demais. Mas eu acho que parte do que se recolhe desse ISS das empresas aqui da cidade é como se fosse um PROAC do Estado, que é um projeto, né, direcionado para a cultura, é parte do que já se paga ser destinado, é alocação de recursos mesmo, ou do governo federal, que é a Lei Rouanet, enfim, criar um projeto, uma coisa da nossa cidade, para valorizar o artista da nossa cidade. E aí, eu acho que tem, talvez o que falte, o viés da educação até do nosso próprio artista. Total. Para ele primeiro, se formalizar, para ele se regularizar, vamos dizer assim, para poder fazer uma produção melhor dentro de um profissionalismo. Sim. Gente, mas olha, tá muito gostoso o programa, mas nós vamos ter que fazer mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos para falar dos livros aí, dos documentários, das coisas que estão sendo lançadas na cultura da nossa cidade. Voltamos já, não sai daí.